Olá, graça e paz, amados irmãos. Sou o pastor Evaristo, da Primeira Igreja Presbiteriana do Lubango. Em celebração ao dia do Pentecostes, que será em maio, dia 5, nós temos vindo a refletir e termos estudos bíblicos às sextas-feiras, abordando temáticas ligadas ao Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E com isto, neste estudo e breve tempo, eu vou falar convosco sobre o batismo com o Espírito Santo. O texto bíblico está em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim a bendita palavra do Senhor. E começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olá, Jesus Cristo aqui, praticamente no último dia em que ele vai ascender aos céus, ele mais uma vez faz lembrar aos discípulos o que ele já havia dito no decorrer do seu ministério, que é que a promessa do Pai, o outro Consolador, seria enviado aos discípulos. João capítulo 14, João capítulo 16, Jesus fala enfaticamente sobre a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador, que guiará os discípulos, vai revesti-los de poder. Eles serão testemunha do Evangelho de Jesus em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Com isso, eles devem aguardar em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Ora, mas ele faz referência aqui sobre o que está em Mateus. E em Mateus capítulo 3, tem a ênfase de João Batista. Na verdade, esta passagem de João Batista será o protagonista do batismo com água e Jesus vai batizar com Espírito Santo. É uma referência que temos realmente no capítulo de Mateus, capítulo 3 de Mateus. E é muito importante, amados irmãos, irmos rapidamente para vermos o que lá está. E lá, João Batista vai realmente dizer que ele batiza verdadeiramente com água, mas aquele que vem após dele batizará com Espírito Santo e fogo. João capítulo 3, João Batista vai acrescentar um elemento. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa passagem está repetida nos livros sinóticos. Principalmente Mateus e Lucas, eles falam batismo com o Espírito Santo e fogo. Mas Marcos e João, eles só falam batismo com o Espírito Santo. Ora, já podemos ver aqui, e normalmente os estudiosos dizem que Mateus e Lucas são evangelhos que têm a ênfase de pesquisas em Marcos. Mas, porém, ele vai acrescentar batismo com fogo e com Espírito Santo. A grande pergunta é, o que é batismo com Espírito Santo? E aqui Jesus em Atos, ele faz lembrar que, na verdade, o que João Batista fez é batismo com água para o arrependimento. E ele vai batizar. João Batista é quem disse que realmente Jesus vai batizar com Espírito Santo e com fogo, mas Jesus só vai falar que ele vai batizar com Espírito Santo. Então, na verdade, para dizer que quando tratamos de batismo com o Espírito Santo, estamos realmente a dizer a descida formal do Espírito Santo sobre os discípulos. Isso é batismo com o Espírito Santo. A vinda formal do Espírito Santo sobre os discípulos. Batismo do Espírito Santo, estamos a refletir, que é o sinal que marca a efetivação ou a evidência da nova aliança.
Ou melhor, tanto Jesus e João Batista, eles têm algo em comum. Jesus já falara que enviaria o outro Consolador. E antes de ele partir neste dia, ele vai reforçar a ideia de que eles devem permanecer em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos. O Espírito Santo desceria então em Atos 2 formalmente sobre os discípulos. Isso é o que João Batista vai apontar sobre o batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, João Batista concorda com Jesus que é através de Jesus que o Espírito Santo virá. Porque Jesus, ele disse que eu irei ao meu Pai e rogarei para que ele envie o Espírito Santo. E assim, desta feita, quando falamos do Espírito Santo, não estamos realmente a abordar o batismo com o Espírito Santo. Não estamos realmente a abordar a experiência, a segunda experiência que o crente tem depois de estar em Cristo, conforme a definição de alguns movimentos pentecostal. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é dado ao crente como segunda experiência com o Espírito Santo. Ou melhor, eles dizem o seguinte: todo crente tem Espírito Santo, mas não todo crente é batizado com o Espírito Santo. Alguns podem ser batizados, outros não. Há uma confusão neste contexto porque não temos fundamentação bíblica para dizer que o crente que tem Espírito Santo pode não ser batizado com o Espírito Santo. Mas aonde que vem esse questionamento? Este conceito vem por causa das experiências que nós teremos em Atos dos Apóstolos sobre o Espírito Santo. Ora, eu disse mais uma vez, quando falamos de batismo com o Espírito Santo, estamos a apontar na descida formal do Espírito Santo sobre os discípulos e na marcação da nova jornada, que é da nova aliança. Isto quer dizer que com a vinda do Espírito Santo, efetiva-se a nova aliança em Cristo Jesus. Já não estamos mais na antiga aliança que foi feita pela lei, mas agora em Cristo Jesus, o seu sangue, o pacto da nova aliança, nós entramos numa nova jornada. E essa nova jornada seremos conduzidos, guiados pelo Espírito Santo, ou outro Consolador. Doravante, então, há toda a necessidade dos discípulos saírem para propagar o Evangelho desta nova aliança, que é em Cristo Jesus, que doravante precisamos viver. Em Cristo Jesus precisamos ser batizados. Em Cristo Jesus que precisamos propagar a palavra. Em Cristo Jesus que é o mediador, o salvador do pecador. E estes crentes serão guiados pelo Espírito Santo. Então, aí está a marcação, a entrada da nova aliança. É o Espírito Santo quem nos conduzirá. Nisto, então, o que vai acontecer é há toda a evidência, há toda a necessidade dos discípulos evidenciarem que já estamos na nova aliança. O que é que vai acontecer? Aqui vemos então algumas experiências em Atos dos Apóstolos que muitos vão confundir como o batismo do Espírito Santo e que é contínuo essa experiência, essa segunda experiência. Podemos ver em Atos 8, Filipe pregar o Evangelho em Samaria, e eles foram batizados, porém não haviam recebido o Espírito Santo. Há toda a necessidade dos discípulos descerem para Samaria. Por quê? Porque até então o batismo que era feito nas águas é de João Batista. E como eles vão entender que o batismo agora é em Cristo Jesus, e porque estamos na nova aliança, há toda a necessidade do Espírito Santo realmente se manifesta lá. E se manifestou o Espírito Santo lá, quando os apóstolos, principalmente Pedro, desceram lá e, tendo orado, desceu o Espírito Santo. Em Atos 10, também Pedro, na casa de Cornélio, um prosélito que temia Deus, mas não é judeu,
ao propagar o Evangelho, diz as Escrituras que, de repente, o Espírito desceu sobre eles. E lá, primeiramente, o Espírito desceu e depois Pedro foi realmente para batizá-los nas águas. O que isso quer dizer? Primeiro, verdadeiramente, tanto os da casa de Cornélio como Pedro teve a evidência que, afinal, até os gentios foram também escolhidos para esta nova aliança. O Espírito Santo, então, teria que necessariamente descer lá. Outra terceira experiência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que são os discípulos de João, que Paulo os encontra. E as Escrituras dizem que Paulo perguntou-lhe que realmente se já haviam recebido o Espírito Santo. Eles disseram que até nunca tinham ouvido. O que eles sabem apenas é o batismo de João Batista nas águas para o arrependimento. Ora, para esses discípulos de João, há toda a necessidade de terem a evidência que já estamos na nova aliança. E o Espírito Santo, nesse dia, desceu para eles. E aí tiveram, tanto Paulo como eles, a evidência de que estamos na nova aliança. Portanto, de lá até os nossos dias, tanto nas Escrituras, as epístolas, não há mais relato que vai enfatizar essa experiência por grupos, de modo individual, da segunda renovação ou do chamado batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Não vai existir mais a questão de dizer, és batizado nas águas em nome de Jesus e depois também vai ser batizado com o Espírito Santo, ou ainda após ser batizado com o Espírito Santo e depois vai ser batizado nas águas. Já não tem. Por quê? Porque então, uma vez que há testemunho que já estamos na nova aliança, o processo é o Espírito do Senhor que agora vai realmente, na nova aliança, trabalhar na vida das pessoas, tanto na vida dos crentes como daqueles que o Senhor vai salvá-los. O que vai acontecer? João capítulo 16 vai ser aplicado. Ele convencerá o mundo, né, do pecado, ele convencerá o mundo do juízo e da justiça, né? Aos crentes, o que vai acontecer? Aliás, o próprio Jesus vai falar com Nicodemos que importa nascer de novo, e nascer de novo é pelo Espírito. Em outras palavras, doravante, agora é o Espírito Santo quem vai convencer as pessoas do pecado. Então, isso significa a obra da regeneração é do Espírito Santo. O crente já regenerado, a obra da santificação, a obra do revestimento, do poder, a obra de capacitação, os dons, o Espírito Santo vai fazer isso, de modo que os discípulos testemunham efetivamente sobre Jesus Cristo, que é o mediador entre o homem e Deus, o nosso mediador da nova aliança. Isto é que realmente que as Escrituras vão nos afirmar. Então, dizer que o batismo com o Espírito Santo é a segunda experiência que o crente tem, e isso é contínuo, assim conforme foi em Atos dos Apóstolos 2, em Atos dos Apóstolos 10, em Atos dos Apóstolos 19, não tem realmente fundamento bíblico. O que nós vamos então dizer? Todo crente, 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer que todos nós somos batizados num só Espírito. Todo crente que tem Espírito Santo significa que ele já está na nova aliança. E se já está na nova aliança, tendo o Espírito Santo, realmente é a marcação que ele está em Cristo Jesus. Não existe crente que tenha Espírito Santo e não foi batizado. É contrassenso. O que vai acontecer doravante é o seguinte, é que os crentes passarão a estar cheios do Espírito Santo. Os crentes podem ser capacitados. Isso sim, se você ler Atos 4, né, você poder perceber que, tendo eles orado, ficaram cheios do Espírito Santo, aquele lugar encheu do Espírito Santo, né, a ponto de que o chão tremeu. Foram revestidos. E a Bíblia vai nos ensinar em Efésios capítulo 5:18, que nós não precisamos beber vinho, que é a contenda, nos embriagamos com vinho, que é a contenda, mas devemos nos encher com o Espírito Santo. Então, em vez de dizer assim, eu sou cristão, nasci de novo, mas ainda não sou batizado, porque não tive essa experiência, nós dizemos, eu, doravante, em Cristo Jesus, na nova aliança, poderei ter, sim,
experiência de enchimento, de revestimento do poder de Deus. Mas isso não significa que quando terás essa experiência é batismo com o Espírito Santo. Então, senão, quantas experiências nós passaremos a ter com Deus e vamos citar isso de batismo? Isso significa que o crente vai ser batizado várias vezes. Então, talvez o termo é enchimento do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é simplesmente apontado para a descida do Espírito Santo de modo formal e essa marcação da nova aliança que ele nos conduzirá para sempre com o Espírito Santo. Então a igreja em Cristo Jesus, todos aqueles que nasceram de novo, têm o Espírito Santo. E se têm o Espírito Santo, nós então podemos dizer que foram batizados, ou melhor, são doravante conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Amém.